amigos do Psicoespiritualidade. Desejo que todos estejam muito bem. Eu vou trazer hoje um tema muito importante e que tem causado muitos problemas, principalmente depois dessa pandemia toda, que são as relações de casal, a relação entre os casais. E primeiramente eu trago uma pergunta. Você acha que alguém tem o poder de te fazer feliz? E muito menos infeliz? Não, ninguém tem o poder de te fazer feliz e muito menos infeliz. Então, por que é tão difícil a relação entre os casais? O que acontece? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Todos nós temos um anseio, um desejo de viver no amor com outra pessoa. Não é? Mas por que, então, os conflitos são tão grandes? E por que as relações duram tão pouco? Bem, na realidade, o que acontece é que um dos grandes problemas que existem entre os casais, um dos grandes problemas que existem nas relações afetivas, está na expectativa. A diferença entre a expectativa e a realidade. Muitas pessoas idealizam uma relação de casal, criam uma expectativa muito grande, uma expectativa infantil das relações, imaginando que as relações são sempre uma felicidade permanente, e na realidade não é. Então existe esta diferença, essa expectativa infantil. Logicamente, isso é inconsciente. Existe a expectativa também inconsciente de buscar no outro o que nos faltou na infância, ou transferir para o outro nossos problemas, nossas carências, as nossas faltas, enfim, tudo aquilo que nos faltou na nossa infância. O problema é que o outro não tem culpa das nossas dificuldades. O outro não tem culpa da nossa infância. E ainda, o outro não sabe o que acontece dentro de nós. E o grande problema é que quase ninguém pensa, ninguém tem conhecimento ou percebe este fato. E que quando decidimos compartilhar a vida com alguém, não vamos sós. Nem tampouco o outro também vem só. O que acontece? São dois sistemas. Este outro que está vindo, ele está trazendo consigo, ele carrega consigo todo o sistema dele, as crenças dele, os hábitos dele, todo o histórico da família, pai, mãe e todas as desordens da família dele, bem como nós também. Então, nós não estamos aqui visualizando um casal apenas. Quando duas pessoas se juntam,
sejam essas relações quais forem, heterossexuais ou homossexuais, não importa, um casal são duas pessoas que vão para o relacionamento e que carregam com elas todo o sistema familiar delas. E este sistema familiar, que geralmente e raramente está em ordem, faz com que nós vamos para essa relação levando a nossa criança interna. Por isso que criamos essa expectativa. Vamos com essa expectativa e com esse anseio, esse vazio interno de buscar no outro o que nos faltou. Vamos com a energia dessa criança interna, esta criança adoecida. E o grande problema é que nós atraímos a mesma coisa no outro. Nós atraímos um outro companheiro ou uma outra companheira da mesma maneira. É atração. Porque quando uma das pessoas está um pouco mais no adulto, um pouco menos adoecida, um pouco mais equilibrada, quando o adulto atua um pouco mais, essa pessoa não consegue se relacionar com uma pessoa, com este outro adoecido, com esta criança interna do outro, com as infantilidades do outro. Este é um grande problema. Estas relações normalmente, os conflitos normalmente, e a minha prática de consultório, trabalhando com casais ao longo de muitos anos, é esse. Não são dois adultos, são duas crianças adoecidas que vieram com o seu sistema familiar adoecido. Então, cada um dos sistemas com hábito, cada um desses sistemas com os seus problemas, buscando no outro aquilo que faltou inconscientemente. Por isso que quando você se dá conta, através de uma terapia, e por isso que é tão importante a terapia, para que as pessoas tragam à luz da consciência essas faltas, para que elas consigam ter relações mais saudáveis, para que elas consigam ter relações menos adoecidas. Então, mesmo na terapia de casal, a gente trabalha exatamente isso. Juntos, eu trabalho com o casal junto, buscando entender o que acontece ali, buscando visualizar aonde que está a parte infantil do outro. Separo o casal, separadamente eu trabalho com essa criança interna de cada um, e isto vai trazendo à luz da consciência o porquê dos conflitos. E quando as pessoas vão se tornando mais adultas, ou seja, mais racionais, menos adoecidas, os problemas tendem a diminuir. Os conflitos começam a diminuir e serem mais resolvidos. As pessoas, o casal, começa na realidade a uma comunicação maior. Porque adultos conseguem se comunicar. Adultos resolvem as coisas de maneira mais tranquila, com mais lucidez, com mais sensatez. E as relações tendem a passar por um outro nível, um nível mais tranquilo. Problemas sempre vão existir, mas adulto dá conta de tudo. A criança não.
Por isso que é tão importante cada um de nós cuidar, curar, buscar entender o porquê desse vazio, da onde vem esse vazio. E não buscar em ninguém, buscar em si próprio entendimento para isso, para que consiga ter uma relação mais saudável, seja com quem for, seja mesmo com amigos. É que a relação de casal, ela é tão conflituosa justamente porque é uma relação muito mais íntima, uma relação muito mais próxima, uma relação muito mais íntima. Por isso que dá tanto problema. Se alguém tiver alguma coisa que queira compartilhar comigo, alguma coisa que queira conversar comigo, ou alguma pergunta a me fazer, escrevam para mim alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram saber a respeito de relação de casal, ou mesmo a respeito de outra coisa. Escrevam para mim, que eu vou responder, terei o maior prazer em responder aquilo que vocês desejarem, aquilo que vocês quiserem saber, tá bom? Um grande beijo a todos.